Questão número 6. 5 pedras A, B, C, D e E estão dispostas como na figura. Kiko, o sapo simpático, pula de uma pedra para outra somente se elas estiverem ligadas por um segmento. Assim, ele pode pular partindo de A para B ou D, mas não para E ou C. Por exemplo, começando em A e terminando em D, ele pode realizar o seguinte passeio de 5 pulos: de A para B, B para E para D, D para C, C para D. Item A. Quantos são os passeios de 3 pulos que Kiko pode fazer, começando em A e terminando em B? Bom, então olha só, a gente quer passeios de 3 pulos. E o que acontece? A gente tem que começar em A e terminar em B, mas tem que ser 3 pulos, né? Então não vale esse trajeto aqui, por exemplo, só isso, porque tem que ser com 3 pulos. Bom, então vamos lá. Se tem que ser com 3 pulos, eu quero ver a quantidade de possibilidades que eu tenho para o primeiro pulo, a quantidade de possibilidades que eu tenho para o segundo pulo e a quantidade de possibilidades para o terceiro pulo, sendo que ele sai de A e tem que chegar em B. Pois bem, quando ele sai do A, ele tem 2 opções de pulo, não é isso? Ele pode pular para D ou pular para B. Portanto, para o primeiro pulo, ele tem 2 possibilidades, que são ir para B ou ir para D. Então, B ou D. Pois bem, vamos imaginar que que o Kiko tenha ido para o B. Se ele estiver no B, para o segundo pulo, ele pode pular para A, pular para E ou pular para C. Portanto, para o segundo pulo, ele tem 3 possibilidades, partindo de B. Se ele estiver em D, ele também tem 3 possibilidades, e são as mesmas, né? A, E ou C. Quer dizer, esteja em B ou D, ele tem 3 opções de pulo. Ele pode pular para A, para E ou para C. Portanto, 3, A, E ou C. E uma vez que ele está no A, no E ou no C, se ele já está no último pulo e ele precisa chegar em B, só tem uma opção. Se ele estiver no A, pula para o B. Se estiver no E, pula para o B. Se estiver no C, pula para o B. Então, tem só uma opção para cá. Se para cada uma das 2 possibilidades do primeiro pulo, ele tem 3 opções no segundo, então ele tem um total de 2 vezes 3. Para cada uma das 3 opções, ele só tem uma no terceiro. Então, vezes 1. O que vai nos dar um total de 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Então, ele tem 6 caminhos possíveis. Item B. Kiko quer fazer um passeio de 1001 pulos, começando em A. Em quais pedras ele poderá terminar esse passeio? Justifique sua resposta. Então, olha só. A gente quer saber com 1001 pulos, saindo de A, em quais pedras ele pode parar. Bom, claro que a gente não vai simular os 1001 pulos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa simular alguns pulos iniciais para a gente perceber um padrão, para a gente poder tirar alguma conclusão, quer dizer, para a gente poder inferir para esses 1001 pulos, certo? Então, vamos lá. Vamos ver quais são as opções que o sapo tem. Bom, se ele está saindo de A, quando ele sai de A, ele tem 2 possibilidades, né? Ele sai de A, ele pode ir para D ou ele pode ir para B. Pois bem, então com um pulo, isso é o primeiro pulo dele, com um pulo, ele pode ir para D ou para B. Aqui foi um pulo. Pois bem, vai para o segundo pulo. Ele está ou no D ou no B. Se ele estiver no D, ele tem 3 opções, ir para A, E ou C. Se ele estiver em B, ele também tem 3 opções, que é ir para A, E ou C. Pois bem, então daqui, ó, ele tem, estando no D, A, E ou C. Quer dizer, vamos fazer assim, ó, botar em 3. A, E ou C. E se ele estiver no B, também tem 3 opções. A, E ou C. Pois bem, então ele está, qualquer uma das possibilidades, ele está no A, E ou C. Isso aqui foi o segundo pulo. Primeiro pulo, segundo pulo. Tá, aí ele vai dar o terceiro pulo. Se ele estiver no A, ele tem 2 opções, ir para A ou B, ir para D ou B. Se ele estiver no E, vai para D ou B. Se estiver no C, vai para D ou B. Ou seja, A, ele vai para D ou B. E, ele vai para D ou B. C, ele vai para D ou B. Aqui é a mesma coisa. Vai para D ou B. Se ele estiver no E, vai para D ou B. E assim por diante.
Observa que aqui já vai começar a repetição do padrão, não é isso? Por quê? Eu já voltei para a opção dele estar em D ou B, né? Porque em todos esses ele terminou no D ou B. Então, se ele estiver no D, ele vai ter 3 opções, A, E ou C. Se ele estiver em B, ele também vai ter 3 opções, A, E ou C. E assim por diante. Aí, se ele estiver no A, volto para cá. Se ele estiver no A, ele vai ter 2 opções, D ou B. E assim por diante. Então, a gente já percebeu qual é o padrão, não é isso? Qual é o padrão? No primeiro pulo, ele tinha 2 opções, B ou D. No segundo pulo, ele termina em A, E ou C. Aí, aqui, eu já estou no terceiro pulo. Ele termina em D ou B, que é a mesma possibilidade do primeiro pulo. Aí, aqui, eu já estou no quarto pulo. Ele termina em A, E ou C, que é a mesma possibilidade do segundo pulo. E esse padrão se repete, não é isso? Porque aqui no A, E ou C vai voltar para D ou B, que vai ser o quinto pulo, quer dizer, um pulo ímpar. Então, a gente nota o quê? A gente nota que quando a quantidade de pulos é ímpar, olha lá, que é o que vai acontecer no quinto pulo, no sétimo pulo, no nono pulo, quando a quantidade é ímpar, a gente termina em B ou D. E quando a quantidade é par, que é aqui o segundo pulo, o quarto pulo, a gente termina o rosa, ó, em A, E ou C. A, E ou C. Como que a gente quer saber? É depois de 1001 pulos, portanto, depois de uma quantidade ímpar, então vai terminar em B ou D, que é a nossa resposta. Certo? Item C. Quantos são os passeios de 2020 pulos que Kiko pode fazer começando em A e terminando em C? Bom, então vamos lá. Seguindo a nossa linha de raciocínio do item B, eu até aproveitei, olha aqui, olha, o mesmo fluxograma que eu tinha feito aqui, quer dizer, a mesma configuração que eu tinha feito para o item B, para a gente fazer o C. Porque o que a gente quer saber no C? Depois de 2020 pulos, quer dizer, dando 2020 pulos, quantos são os passeios possíveis, quantos são os passeios diferentes que ele pode fazer, terminando em C. Bom, então vamos lá. Fiz aqui, olha, primeiro pulo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o pulo de ordem 2020. Pois bem, para o primeiro pulo, partindo de A, a gente sabe que a gente tem 2 opções de passeio, 2 opções de escolha. Para cada uma dessas 2 opções de escolha, para o segundo pulo, a gente tem 3 opções de escolha. A, E ou C. Vamos só colocar aqui embaixo. Ó. Aqui tem 2 opções de escolha, que são ir para o B ou D. Para o segundo pulo, a gente tem 3 opções de escolha, que são o A, E ou C. Então, 3 opções. Para o terceiro pulo, indo para A, E ou C, para cada um deles eu tenho 2 opções de escolha. Então, volto para o 2, que são o mesmo B e D. Aí depois, para o quarto pulo, né? Aquela coisa que a gente viu que o padrão começa a se repetir. Pois bem, então para o quarto pulo eu tenho 3 opções de passeio, que são o A, E ou C. Aí para o quinto pulo eu vou ter 2 e assim por diante. Para o sexto pulo eu vou ter 3. Para o pulo de número 2019, que é ímpar, eu tenho 2 opções. Para o pulo de número 2020, que é par, eu tenho 3 opções. Pois bem, agora eu tenho que pensar quantos fatores 2 e quantos fatores 3 eu tenho aqui. Bom, são 2020 fatores no total, dos quais metade deles são ímpares, metade deles são pares. Portanto, metade deles são o fator 2, metade é o fator 3. Metade de 2020, 1010. Isso quer dizer que eu tenho 1010 fatores 2 e 1010 fatores 3. Mas isso aqui é o total de passeios possíveis, começando em A e dando 2020 pulos. Mas o que a gente quer saber são apenas aqueles que terminam em C. Então peraí. Aqui no pulo de ordem 2020, assim como em todos aqueles de ordem par, eu posso terminar em A, E ou C. São as 3 opções para eu terminar. Só que o total de pulos é isso. Se esse é o total, mas para esse total eu tenho 3 possibilidades diferentes, obviamente que cada uma dessas 3 é equiprovável. Quer dizer, cada uma dessas 3 tem a mesma possibilidade
de ser escolhida. Portanto, qualquer uma delas vai ser a terça parte desse total. Então, terminando em C, eu vou ter 2 elevado a 1010 vezes 3 elevado a 1010 dividido por 3, que é a terça parte desse total. Para eu fazer essa conta, aqui, olha, eu posso, né, divisão de potência de mesma base, repito a base e subtraio expoente. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 1010 vezes 3 elevado a 1009. Eu posso dar essa resposta assim, ou fica mais bonito se a gente pensar nesse 2 elevado a 1010, a gente desmembra ele como 2 elevado a 1009 vezes 2. Por quê? O 2 elevado a 1009 vezes 3 elevado a 1009, ó, 2 elevado a 1009 vezes 3 elevado a 1009 é 2 vezes 3 elevado a 1009. Portanto, 6 elevado a 1009. Então, fico com essa resposta como sendo 2, que estava aqui, vezes 6 elevado a 1009. Essa é a resposta da letra C.